Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André Luiz aqui falando e vamos resolver mais uma questão sobre calorimetria. Seguinte, um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Os calores específicos da água e do alumínio são respectivamente 1 e 0,1. Supondo não haver trocas de calor com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio dessa mistura será... Ok, vamos grifar agora as partes mais importantes desse enunciado. A questão diz que nós temos 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Nós temos 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Os coeficientes de alumínio e água são 1 e 0,1. E o mais importante, grifar o que a questão está pedindo. A temperatura de equilíbrio. Então, para a gente interpretar essa questão da melhor maneira possível, a gente precisa entender o que é essa temperatura de equilíbrio. Eu vou recapitular aqui rapidinho para você. Um pouquinho de paciência, mas eu vou tentar ser breve, ok? Imagina que você tem dois objetos. Um com a maior temperatura e outro com menor temperatura. Vai sair calor daquele que tem a maior temperatura para a menor temperatura. Isso se chama fluxo de calor, certo? Então, sempre vai ter fluxo de calor quando eu tenho objetos com temperaturas diferentes. Se os meus objetos eles tiverem a mesma temperatura, não vai haver o quê? Fluxo de calor. Logo, o que é que eu posso interpretar com isso? A minha questão, não é isso? Observe o alumínio. Ele está com 80 graus Celsius. A água está com 0 graus Celsius. Logo, meu fluxo de calor vai sair da onde? Ele vai sair do que tem a maior temperatura para o que tem menor temperatura. Logo, o que tem maior temperatura, ele vai ceder calor. Aquele que tem menor temperatura, ele vai receber calor. Então, com essa interpretação aqui, o que é que eu posso falar? Que o somatório do calor recebido mais o somatório do calor cedido, isso aqui sempre vai ter que ser igual a 0. Então, vamos aqui para a minha questão. Quem foi que recebeu o calor? A minha água. Certo? Então, aqui eu identifico a água. Quem foi que cedeu calor? Foi o meu alumínio. Certo? Então, vamos montar aqui. Quem foi o calor recebido pela água? Quem é a equação fundamental da calorimetria? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, vai ficar massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura de quem? Da água. Mais o calor cedido, que vai ser do alumínio. Ou seja, vai ser a massa do alumínio, que eu vou chamar só de AL, vezes o calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura de quem? Do alumínio. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, quem é a massa da água? A questão disse que é 20 gramas. Quem é o calor específico da água? É 1. E quem vai ser a variação de temperatura da água? Vai ser a temperatura final, que eu vou chamar de ΔF, menos 0, que é a temperatura inicial dela, mais a massa do alumínio, que é de 50, vezes o calor específico dele, que é de 0,1, vezes a variação de temperatura dele, que é a temperatura final dele, menos a temperatura inicial, que é 80. Então, isso tem que ser igual a 0. Observe o seguinte, a questão falou que está em equilíbrio, temperatura de equilíbrio. Então, as temperaturas finais, tanto da água quanto do alumínio, devem ser exatamente iguais, né? Então, por isso que eu coloquei aqui ΔF e coloquei no alumínio a mesma variável, ΔF. E é justamente o que eu quero descobrir. Então, vamos lá, né? 20 vezes 1, 20. 20 vezes ΔF, ou seja, temperatura final, então vai ficar o quê? 20 vezes ΔF. Mais 50 vezes 0,1, isso aqui vai dar 5, né? Aí eu vou fazer a distributiva. 5 vezes ΔF
vai ficar 5 θf. 5 vezes menos 80 vai ficar menos 400. Então, isso aqui vai ficar igual a 0. Mais uma vez, eu multipliquei o 50 por 0,1 e depois que eu fiz isso, eu realizei a minha distributiva. 50 vezes 0,1 dá 5, 5 vezes θf, 5 θf. 5 vezes menos 80, menos 400. Então, vai ficar 20 θf mais 5 θf, então vai ficar isso aqui, 25 vezes θf. Menos 400 passa para o outro lado, positivo, igual a 400. Logo, a minha temperatura final vai ser 400 dividido por 25. Logo, a minha temperatura final vai ser exatamente igual a 16 graus Celsius. Então, quem é a minha temperatura de equilíbrio vai ser de 16 graus Celsius. A letra B é a alternativa correta. Espero que eu tenha ajudado vocês.